Bem, a segunda-feira começou do mesmo jeito, aliás, não começou do mesmo jeito. Ela começou bem diferente dos outros dias dessa semana. Eu julguei que hoje a gente fosse ter a segunda-feira nesse isolamento terrível, pesado e chato. Mas a segunda, o dia 23 de março, amanheceu com outro sobressalto gerado e despejado em cima da gente pelo Palácio do Planalto. Aliás, o que mais o Palácio do Planalto tem feito é despejar sobre a cabeça da gente desequilíbrios, loucuras, desentendimentos e deixa o povo absolutamente sem saber para que lado corre, o que fazer e onde se apoiar. Eu não queria falar disso, é verdade, eu queria só dizer poesia, mas não é possível, a gente não consegue ficar sem reclamar. Eu pessoalmente, eu não tenho como silenciar. Infelizmente, é um momento, e é um momento infeliz também. Nós ficamos isolados o tempo todo ao ouvir a contagem de mortos pelo Ministério da Saúde. Graças a Deus, que é uma contagem menor do que na Itália, por exemplo, que sofre demais. Mas que governo imoral, hein, gente? Que demora a reagir, politiza uma doença com tanta letalidade e sorri da miséria popular. Que governo imoral? Fiquei pensando. Numa mesma manhã como hoje, favorece as empresas para desempregar mais brasileiros e imediatamente volta atrás, brincando com o sofrimento de milhões que sustentam o próprio governo. Como é que se suporta isso? As reações contrárias foram tantas à medida do presidente que abafaram o ato horrendo que ele assinou. Que governo imoral, hein? Eu não queria falar assim, mas não tem outro jeito, não existe outro adjetivo. Em quantos países do mundo, é bom a gente refletir e repetir isso até dentro de casa. Em quantos países do mundo subsidiam salários dos seus trabalhadores nesse momento de tanto desassossego, o governo brasileiro quer que o coitado do trabalhador, aquele que de fato trabalha, fique devendo férias e feriados para os empregadores. Isso é brincadeira. E o povo, minha gente, o que o povo faz? O que o povo pensa? Como é que o povo que mora em buracos nas periferias das cidades grandes vai sobreviver? A vida, a sobrevivência das famílias não se resolve com medidas provisórias e irresponsáveis. O governo parece que não sabe disso. Como aceitar essas coisas? Como suportar? Como não se indignar? Olha, a Alemanha, que tem aproximadamente 80 milhões de habitantes, pouco menos de 1/3 da população brasileira, disponibilizou já 25 mil leitos completos e perfeitos com todos os equipamentos para os eventuais doentes com o coronavírus. Quantos leitos estão à disposição do Brasil? Quantos? A primeira-ministra alemã se recolheu, se colocou em voluntário recolhimento, simplesmente porque o médico dela deu positivo para o coronavírus. Isso é um ato não só democrático, um exemplo de humanidade, um exemplo de decência, um exemplo institucional. E o Brasil vai fazer o quê? Enfim, eu acho que a gente volta para a poesia, porque a poesia pode nos amenizar um pouco. Eu tenho brigado muito nesse sentido. A poesia alivia, porque a poesia comunica as coisas sensíveis da vida. Eu vou ler mais um poema da Sil Guidorizzi, desse livro dela, Amor, Essência e Seus Encontros. A Sil é uma poeta de refinamento humano. Ela diz assim: e que amanhã seja melhor que hoje, que seja melhor do que qualquer outro tempo que tenha passado e deixado marcas em sua transição. Que amanhã as respostas cheguem com um sopro suave no coração. Você não vai mais achar em mim aquela garotinha de ontem, não, com a pele sem nenhuma marca do tempo.
Você não vai mais achar em mim os mesmos olhos que faiscavam de felicidade quando tudo era inocência. E para mim não havia maldade. Pode ser que agora você encontre em mim o peso da maturidade, o peso da responsabilidade. Com alguma leveza, com alguma experiência, o tempo passou. Eu passei pela vida, com arranhões, machucados, mas ainda inteira.